A partir do iluminismo, as sociedades ocidentais têm feito opção pela razão. Mas essa opção tem se caracterizado por uma concepção redutiva da razão. A razão seria a razão que sabe medir, que sabe pesar, a razão que trabalha com a quantidade. É a razão científica, né, que verifica empiricamente as coisas, a razão que elabora modelos de explicação do dado empírico, né, a razão matemática é o máximo a que se chega. E essa concepção não considera que a razão é capaz de ir além. Bento XVI, grande pensador, papa, teólogo, filósofo, ele propunha um alargamento na concepção da razão e do seu uso. O que significa esse alargamento? Significa reconhecer que a razão não é só a razão que calcula, não é só a razão voltada para as coisas finitas. A razão é um âmbito também do espírito que aponta para o infinito, que indaga, que coloca questões de ordem metafísica e de ordem fundamental para a vida humana. A razão que pergunta, né, pelo sentido, a razão que pergunta também pelo valor, a razão que procura orientar o comportamento em vista da autorrealização humana. Nós não devemos usar a razão simplesmente para ganhar dinheiro, simplesmente para melhorar o mercado, simplesmente para ter sucesso nisto ou naquilo. Nós devemos usar a razão também, e de modo especial, para realizarmos-nos como pessoas humanas. Devemos usar a razão para colocar questões fundamentais. Devemos usar a razão humana para procurar o sentido da vida. Nós acreditamos, eu pessoalmente acredito que a razão tem o poder de nos dar luzes metafísicas. Quando eu digo aqui metafísica, eu quero me referir a uma disciplina da filosofia, a disciplina mais importante da filosofia. Embora a metafísica não possa explicar todas as coisas, ela pode oferecer uma visão fundamental do todo, das coisas mais importantes, mais fundamentais. Um exemplo, a metafísica nos conduz e nos mostra que é assim para o infinito. Nos conduz para o infinito por quê? Porque por uma simples análise, uma reflexão, eu posso constatar que se eu tenho consciência do finito como finito, se eu tenho consciência da finitude das coisas finitas, isso mostra que eu estou para além do finito. Se eu vejo o limite, eu estou acima do limite. Então isso mostra, que o nosso espírito humano é algo que ultrapassa as razões quantitativas do ente, do ser. O nosso espírito tem uma potência infinita. A razão, tomada na acepção mais ampla do termo, vive no horizonte infinito. E quando nós tomamos consciência disso, é inescapável a pergunta sobre o absoluto, O que é o absoluto? Ou seja, o que é aquele ser, ou quem é, aquele ser que existe para sempre, desde sempre, aquele ser eterno, infinito. Essas questões são colocadas pela razão porque a razão vive já no âmbito do infinito. Negar isso significa afirmá-lo. Se eu nego o finito, eu tenho que ter noção do finito como finito, da finitude. E se eu tenho noção da finitude, eu estou
acima do finito, acima da finitude.